seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Um só amor, um só Espírito. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui nesta manhã de domingo, dia 28 de junho. Graças a Deus por sua vida, que você se coloca à disposição para adorar a Deus, servir o nosso Senhor. Nós vamos orar, falar com Deus nesta hora, consagrando este dia tão especial que Ele preparou para nós. E como é bom estarmos novamente aqui no templo, aqui na igreja, né? E em nome de Jesus, em breve, nós estaremos juntos aqui no santuário para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar, consagrando ao Senhor, então, esta manhã. Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Bom estarmos aqui te adorando nesta hora. Ainda que com os nossos irmãos, em suas casas, cada um em seu lugar, com seu dispositivo, mas nós estamos adorando ao Senhor. Obrigado por esta liberdade que temos. Em nome de Jesus, apresentamos a Ti este dia e este culto que estamos prestando ao Senhor nesta hora. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Que o Senhor venha ouvir, ó Deus, as nossas orações, os nossos cânticos e talvez aqueles pedidos que nós não vamos pronunciar, mas que você conhece, que o Senhor conhece do nosso coração. Nós oramos consagrando ao Senhor esta hora. E pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta. E tendo o que dá fruto, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Graças a Deus pela sua palavra. E neste momento de comunicações, nós iniciamos informando que os dízimos e as ofertas podem ser entregues via transferência bancária, ou você pode ir até a sua agência com todos aqueles cuidados que nós já sabemos. E nós vamos colocar aqui na sua tela o número
as informações bancárias da igreja para facilitar e você poder, então, fazer entregar o seu dízimo e a sua oferta. Não deixe de contribuir para a expansão do reino, para a continuidade das atividades do nosso ministério. E que o Senhor possa abençoar ricamente a sua casa e a sua família. Na próxima terça-feira, nós teremos novamente a série de lives Juventude Cristã. Estamos trazendo a programação de quarta-feira, como nós havíamos divulgado. Todas as quartas-feiras estamos trazendo para as terças-feiras, às 20 horas, essa programação. E participe, tem sido uma bênção. Na semana passada nós conversamos, eu e o pastor Paulo Sérgio. O tema foi a pós-pandemia e a igreja, um assunto bastante interessante, atual. E você pode acessar o IGTV, né, lá no Instagram, que o vídeo está gravado lá. Então não falte, tá? Participe, terça-feira, série de live Juventude Cristã. Lembrando também que na quinta-feira nós temos a Escola Bíblica Online, que é a classe Barnabé da Juventude, onde estamos fazendo uma série de estudos do livro de 1ª Carta aos Coríntios. Então você também está convidado e para acessar basta clicar na página de links da PIBA e lá nós teremos o link de toda a programação online que nós estamos realizando, dentre elas a Escola Bíblica Online. Lembrando também que logo após este culto teremos a Escola Bíblica Dominical, sendo hoje domingo, então nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus e da mesma forma, na página de links da PIBA você encontra o link da Escola Bíblica Dominical. Está separado lá, tá? Escola Bíblica Online e a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é hoje, então você pode clicar lá. E temos também a última informação de uma família enlutada, a família da nossa irmã Sandra Natividade, né, e família, pelo falecimento da sua tia Enaura. Que Deus possa confortar os corações dos familiares, dos amigos, e como igreja nos comprometemos em orar, clamando pelo consolo do Espírito Santo a toda esta família. Graças a Deus pela vida dos nossos aniversariantes, e nós vamos ter então um momento de oração por cada um deles e também pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, nesta hora, a vida de cada um dos aniversariantes, ó Pai, que celebram mais um ano de vida durante esta semana. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de nos conhecer, e se não for o Senhor, é bem provável que nós jamais nos conheceríamos, a não ser os familiares. Mas porque o Senhor nos alcançou, nós então nos encontramos como igreja e hoje podemos celebrar a vida junto com eles. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, estendendo a sua bênção também para seus familiares, para a sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, dê muitos anos de vida com saúde, e principalmente saúde espiritual para cada um deles. Te louvamos também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que podem ser entregues, ó Deus, ao Senhor para a continuidade das atividades da Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor continue suprindo cada uma das nossas necessidades, tanto da nossa igreja quanto da nossa membresia. Ó Deus, como é bom contar contigo e saber, ó Deus, que nós somos dirigidos pelo Senhor. Exaltado seja o Teu nome por isso. Nós oramos, agradecidos e pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Neste momento nós teremos
o momento infantil. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que a sua casa esteja feliz. Eu sei que estamos vivendo dias ainda muito difíceis. Aliás, muitas casas têm passado por momentos de tristeza. Muitas pessoas estão tristes. E a história que eu quero contar para vocês hoje é como Deus usou uma criança para trazer alegria a uma casa que estava muito triste. Essa história nós encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 19. Depois do culto, peça para sua família ler com você esse texto e conhecer os detalhes dessa história tão especial e tão bonita de como Deus usou uma menina, uma criança, para trazer alegria a uma casa. Essa história é a história de uma menina que nem mostra o nome dela na Bíblia. Em alguns lugares ela aparece como a menina cativa, porque ela veio trazida cativa. As pessoas do lugar que ela morava foram levados para um outro país, para um outro lugar, escravos. E essa menina também. Talvez ela tenha até sido tirada de seus pais e foi morar numa casa de um oficial do rei que foi lá buscar o povo dela como escravo. E ela foi trabalhar nessa casa como serva, como empregada, na casa de um oficial muito importante do rei. Então, o nome dela não aparece na Bíblia. Ela é chamada de menina cativa ou a serva de Naamã. Naamã era um homem muito importante, um oficial do exército do rei. Ele não era qualquer pessoa, não. Ele não era um soldado, ele comandava os soldados. Era um homem muito importante e respeitado. E ela trabalhava na casa dele, servindo, ajudando. E sabe o que aconteceu naquela casa? Um dia aquela menina percebeu que aquela casa, o ambiente daquela casa ficou muito triste. Ela via as pessoas daquela casa andando para um lado e para o outro, tristes. E então ela descobriu, percebeu que aquele homem tão importante tinha pegado uma doença tão terrível que naquela época não tinha cura, a lepra. E aquele homem teve que se enfaixar, usar faixas, porque aquela doença era terrível e ela era contagiosa, inclusive. A pele da pessoa ia se decompondo, ia se enchendo de feridas e ficando podre. E aquele homem pegou essa doença. Nossa, que tristeza que foi naquela casa. E ela podia ter feito diferente, porque afinal aquele homem ajudou a trazer o povo dela como escravo. Talvez muitas pessoas ficassem com raiva e ódio no coração, não é? Afinal, foi retirado dos seus pais, do seu país, do seu lugar, para poder ser escravo lá na casa dele. Mas não aquela menina. Aquela menina tinha Deus no coração. Ela amava o Senhor e era Ele quem dirigia sua vida. E mesmo serva e escrava, ela era uma menina alegre. E sabe o que ela decidiu fazer? Ela decidiu contar para aquele homem quem era o Senhor que dava alegria e até mesmo a cura. Então, ela contou para aquele oficial do rei, né, do exército, que lá na terra dela tinha um profeta do Senhor, que Deus usava aquele profeta para curar pessoas, para trazer a palavra dele. Então, ela falou para aquele oficial, Naamã, ir lá conversar com o profeta, que ele ia resolver o problema dele. E aquele homem foi. Você pode ler depois na história e descobrir como foi que o profeta mandou ele fazer para ele ficar curado. Mas sabe o que aconteceu? Aquele homem, ele ficou curado completamente e ele pôde retirar as faixas do seu corpo, porque ele ficou curado. E o mais
maravilhoso de tudo, aquele homem conheceu o poder do Deus daquela menina e a alegria naquela casa voltou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece alguém que está doente? Alguém que está muito triste? Passando por um momento muito difícil? Deus pode usar a sua vida para trazer alegria para essa pessoa, para a casa que está triste, assim como Ele usou a serva de Naamã, uma menina. E deixa eu te contar mais uma coisa. Você sabia que os adultos também ficam tristes? Muitas vezes os adultos não sabem o que fazer diante das situações. Mas Deus pode usar crianças tão especiais como você para trazer alegria, para trazer o Senhor para aquele momento. Você pode orar por essa pessoa que está passando por um momento difícil, pode mandar uma mensagem, pode fazer um telefonema, pode gravar um vídeo contando essa história ou lendo textos tão maravilhosos da Bíblia que nos fazem lembrar de quem é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, o Deus que cura, que salva. Deus pode usar você. Você quer ser usado como aquela menina foi por Deus? Então, quero convidar você a orar comigo agora, para que Deus use a sua vida, trazendo alegria para tantas casas que estão passando por momentos difíceis. Talvez seu vovô e sua vovó estão se sentindo sozinhos, tristes. Deus pode usar a sua vida, sabe por quê? Porque uma casa com crianças é uma casa alegre. Como é maravilhoso termos crianças para nos trazer alegria também. Então que Deus use a sua vida, viu? Assim como Ele usou a serva de Naamã. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos porque conhecemos o Deus da alegria, o Deus que cura, que restaura. Por isso eu te peço, Senhor, use a minha vida para trazer alegria, para trazer novidades de vida, para trazer a Tua palavra para tantas casas ou pessoas que estão passando por momentos tristes. Eu quero ser usado pelo Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um de nós, com alegria, com saúde, e nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, espero que você leia a história da serva de Naamã e que você esteja pronto para ser usado pelo Senhor também. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! E depois deste momento infantil, nós vamos agora adorar ao Senhor através da participação musical do pastor Paulo Sérgio. Pelas dunas do deserto, guia-me. Sinto teu amor bem perto, guia-me. Pela estrada desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dá-me forças, de ti preciso, tanto assim, usa-me como quiseres, porque tu és tudo pra mim, ó Senhor. Teu cajado me consola e
onde estou. O meu cálice transborda, faz-me ser manancial de calma, faz correr água viva de minha alma. Guia-me, dá-me forças, de ti preciso, tanto assim. Oh, usa-me como quiseres, porque tu és tudo pra mim. Oh, guia-me, dá-me forças, de ti preciso, tanto assim. Oh, usa-me como quiseres, porque tu és tudo pra mim. Guia-me. Amém. E neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, por isso prepare o seu coração, permita que Deus fale contigo. E o pastor Paulo Sérgio vai trazer então uma palavra como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Pastor Paulo. Graça e paz em Cristo Jesus, meus irmãos que nos acompanham, você que está conectado conosco. Quero deixar aqui uma palavra bíblica nesse momento para o seu coração e espero que ela alcance o mais profundo do seu ser, trazendo alimento, edificação para a sua vida. E eu quero aqui ler o texto do profeta Jeremias, o livro dele, capítulo 17, os versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. O tema dessa mensagem é onde Deus me quer plantado. Onde Deus me quer plantado. Nós vamos notar que há uma metáfora no versículo 8 da árvore plantada, muito semelhante a salmos que nós temos na Bíblia, como Salmo 1, né? E nós vamos, nesse momento, então, fazer a leitura desses dois versículos, e você pode me acompanhar ouvindo nesse momento, ou lendo até na sua Bíblia. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. É bom que se diga, a título de introdução, um comentário rápido sobre o profeta Jeremias. Esse profeta, ele vai exercer o seu ministério por um longo tempo. Foi incompreendido pelo seu povo, pelo povo de Israel. Teve muitas adversidades na ministração de suas profecias. Era tido como um tipo de traidor da nação, porque ele trazia uma palavra que não era agradável muito aos olhos do povo naquele contexto de pré-invasão daquele reino de Israel. E nós, então, percebemos que Jeremias, ele deixa justamente uma palavra de início de exortação ao povo, de arrependimento, na perspectiva de trazer o povo a estar alinhado com a vontade de Deus, mas também traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de confiança. Então, isso a título de introdução para que notemos que esse texto, embora teve no seu primeiro momento um endereço para o povo de Israel,
hoje nós, como é chamado Israel de Deus, Igreja do Senhor, nós também nos apropriamos dessa palavra, respeitando os contextos diferentes, mas sabemos que Deus nos fala através desses versículos, não é? A nós nesse momento. E o versículo 7 que nós lemos, fala justamente dessa pessoa, bendito o homem. Homem aqui no sentido genérico da palavra, não é? Embora em algumas versões vai trazer a palavra varão, que é mais direcionado ao homem, não é? Mas aqui é a amplitude, no sentido de qualquer pessoa que confia no Senhor. Bendita a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ser bendito é ser bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, segundo os estudiosos, ela está dentro de um contexto de palavra, não é? A etimologia da palavra, que é alguém mais do que feliz, alguém mais do que satisfeito. Então, quando confiamos em Deus, quando fazemos do Senhor a nossa firmeza, a nossa coluna forte, nós então somos bem-aventurados e temos esperança no Senhor. Eu quero dizer a você que esperança é bom. E a esperança é muito mais do que sonho. A esperança não apenas é bom, mas ela é necessária em todo o tempo, principalmente no momento que nós estamos passando. Então esse é o aspecto do versículo 7, que dá uma base, né? Nos encaminha para o versículo 8, e aqui nesse versículo 8 é que eu quero tirar justamente as lições preciosas para nós nesse momento. Então, Deus quer que você esteja plantado onde? Primeiramente, Ele quer que você esteja plantado de forma proposital. Note que o texto diz que, porque será esse homem bendito, essa mulher, essa criança, essa pessoa bem-aventurada, ela será plantada como uma árvore. Ou seja, o aspecto aqui não é um aspecto de que alguém fez de forma desproposital. Houve um objetivo em plantar a árvore. Aquela árvore ela não nasceu ao léu, no relento, ou por qualquer outro processo da natureza. Houve um objetivo, houve um propósito em se plantar aquela árvore. Assim é a vida do crente. Ela não é uma vida ao léu, não é uma vida ao acaso, não é uma vida à deriva. Existe um propósito de Deus na nossa vida. Existe inclusive um livretozinho que todos nós poderíamos ler, de Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósito. Se você não lê, eu quero incentivá-lo a ler. Porque é justamente isso. Deus tem propósito em nossa vida. E como árvore plantada propositalmente. Aqui nós temos uma primeira lição de que Deus não faz as coisas por acaso. Essa árvore é plantada de forma proposital. E é plantada junto às águas, como diz o texto. Porque será como árvore plantada junto às águas. Que Deus maravilhoso é esse que faz com que nós possamos ser plantados de forma proposital e objetiva por Ele, em lugar onde nós temos fonte de alimento. Porque sem água, meus queridos, nós seres humanos não conseguiremos subsistir. E assim são também as árvores, não é? A grande maioria de árvores que temos em nossa flora, ela necessita de água. Poucos são as plantas, poucas são as árvores que resistem ao tempo de escassez de água. Então foi plantada propositalmente junto ao ribeiro. Aqui eu não quero forçar o texto, mas o ribeiro aqui, ele é sinônimo daquela fonte maravilhosa, esplendorosa, que é Cristo Jesus. É a fonte que descendenta toda a sede. Foi o que Jesus falou àquela mulher samaritana. Olha, se eu te der uma água, você jamais terá sede. Porque a água que você beber, ela gerará fonte para a vida eterna. E aquela mulher, sem entender direito de que água Jesus estava falando, porque ele estava falando dele mesmo, ela diz: ô Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha pegar mais aqui, nesse poço, nesse local, diariamente essa água. E Jesus estava falando justamente dele, porque essa fonte, esse ribeiro, essa água que mata a sede espiritual de toda pessoa, é Cristo Jesus. Então, primeiro momento aqui, nós estamos, e Deus nos quer plantado de forma proposital no lugar que Ele quer. Onde Deus lhe quer.
há uma insatisfação, parece que humana, das pessoas, de elas não serem felizes onde elas estão. Sempre parece que há um sonho de que em outro lugar você florescerá melhor. É claro que existem exceções para isso. Que pode ser que o lugar que você esteja seja um lugar que necessite mesmo você migrar para um outro local. Mas notamos que se há um propósito de Deus em estarmos plantados no lugar que Ele quer, nós iremos prosperar. Ele não nos deixará sem a fonte das águas, sem o ribeiro de águas. Mas há um segundo aspecto aqui em relação ao texto, é que Deus lhe quer plantado, onde você estenda essas raízes até esse ribeiro, que estende as suas raízes para o ribeiro. Meus prezados, meus irmãos, a copa da árvore é muito bonita. E tem árvores que são assim, quando você nota de longe, não é? Eu não entendo muito bem dessa parte de flora, não é minha área, mas pense num ipê amarelo, você viajando numa rodovia e você contempla aquela copa maravilhosa que se destaca do todo verde daquela vegetação. É muito bonito. A copa das árvores, muitas vezes, elas nos chamam a atenção, elas são alívio para os nossos olhos, colírio para a nossa vista. Mas, no sentido espiritual aqui, o que importa mesmo são as raízes. Tem muita gente que dá muito valor à copa, aquilo que é aparente, aquilo que é o exterior da coisa. Porque nós vivemos num mundo de aparência, a realidade é essa. Há uma aparência na religião, muitas vezes, ou na religiosidade. Há uma aparência no campo político, há uma aparência no campo das relações humanas, há uma aparência nos setores econômicos da vida, há uma aparência em muita gente em mostrar aquilo que na realidade às vezes não é. E nós notamos que as raízes elas são fundamentais para que você possa persistir nesse deserto que eu acabei de cantar aqui. Guia-me pelas dunas do deserto. Inclusive, existem árvores que elas persistem à escassez, e nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, Deus lhe quer plantado, e Ele dá as condições necessárias, dentro do poder dEle, para que você tenha raízes que possam penetrar nesse subsolo, até o ribeiro que também é Ele. Aqui é um sinônimo de você estender as suas raízes para buscar forças em Deus. Aqui é sinônimo de você poder ter estrutura na sua vida, que mesmo como diz aquele bambu chinês, a história do bambu chinês, que alguns já conhecem aqui, que durante 5 anos não se vê copa nenhuma, não se vê nada, mas durante esses 5 anos o bambu chinês, ele vai descendo as suas raízes até o subsolo, firmando-se no subsolo, e depois de 5 anos, começa a crescer e se torna uma das árvores que resiste a temporais de forma enorme. Ele pode até dobrar, mas ele não quebra facilmente, porque existem raízes. Assim deve ser a nossa vida. Se você tiver raízes firmadas no ribeiro que é Cristo, você pode até dobrar-se, mas não se quebrará, porque as raízes estão firmadas, estão bebendo, estão usufruindo pela graça e pela misericórdia do ribeiro que é Deus, do ribeiro que é Cristo Jesus, do ribeiro que é o Espírito Santo, que é Deus consolador, confortador, orientador nosso. Mas há uma terceira lição, um terceiro aspecto dentro desse texto aqui. Deus nos quer plantado onde, pastor? Deus nos quer plantado onde o calor possa chegar. Onde o calor possa chegar. Quando vem o calor? A versão que eu tenho aqui, eu gosto muito dela. É a versão um pouco mais antiga, mas são essas versões antigas que trazem muitas vezes as lições que nós queremos perceber no texto. Quando vem o calor? Quando vem o calor? O calor chega, meus queridos. E nós aqui no Nordeste sabemos muito bem o que é isso. Nesse período agora, mesmo com a pandemia, mas esse período é um período que nós temos uma temperatura agradável
aqui em nossa cidade, em nosso estado, mas quando vem calor, nós sabemos o que é calor. E olha que tem lugar mais quente do que essa nossa querida cidade, do que o nosso querido estado. Mas quando vem o calor desse sentido espiritual da coisa, ou ligando até as questões emocionais da nossa vida como um todo, diz que essa árvore, que é a metáfora apropriada daquele que confia no Senhor, daquele que é crente no Senhor, ela não temerá quando chegar o calor. Não temerá. É claro que aqui não se nega a realidade do calor, da dificuldade, da adversidade, do problema, da situação difícil que se passa. Porque pode ser que alguém, muitas vezes, esteja negando a realidade. Mas a realidade mesmo é de calor, é de enfrentamento. Mas aqui o texto não nega, existe o calor, existe a prova, existe a luta, existe o deserto, existe a dificuldade. Mas quando vem o calor, as folhas dessa árvore permanecem verdes. Diz o texto aqui, porque as suas folhas estão sempre verdes. Eu pregando em outro momento sobre justamente esse texto, eu disse que o crente ele não deve amarelar em situações adversas. Nós reconhecemos esse termo, né? Essa expressão. Não amarele, ou seja, não fique com cara de decepcionado. Quando as lutas baterem na porta da sua vida, da sua família, ameaçando, quem sabe, a sua fé e a sua confiança no Senhor, não amarele. Porque aquele que confia no Senhor, ele não vive numa utopia não, ele vive numa verdade de que Deus é quem nos sustenta. Ele é o nosso ribeiro, Ele é a nossa fonte de águas vivas. Por isso a nossa folha fica sempre verde. Fica sempre verde. Às vezes em desertos que nós enfrentamos, alguns não chegam a tanto. Momento como esse, às vezes de deserto, dificuldade na vida, alguns começam a perecer na sua fé, na sua esperança. Alguns começam a ficar decepcionados porque as coisas não mudam, não há uma diferença, há um olhar, parece que de decepção das coisas, e começa-se a amarelar, começa inclusive a perder o fulgor, o brilho, começa-se a perder justamente a essência de ser árvore, e fica uma árvore feia e triste. No sentido espiritual, se perde toda, parece que a esperança. Então, Deus lhe quer plantado, onde o calor possa chegar, por mais paradoxal que seja. Mas Deus lhe quer plantado, onde esse calor exista, mas as suas folhas permaneçam verdes. Mas nós vamos adiante, nós vamos encontrar um quarto aspecto em relação a esse texto aqui, no versículo 8. Deus lhe quer plantado, onde o ano de seca seja desafiador. Não apenas haja o calor, mas esse ano de seca seja desafiador. Porque nota que fala o versículo 8, que diz que a sua folha fica sempre verde, e no ano de sequidão, quem sabe para você é o ano de sequidão. E como é que nós não podemos fazer essa leitura do ano de sequidão? Nós estamos num ano de sequidão. Um ano de incertezas, um ano de lutas, um ano onde não há respostas, eu repito, reitero essa expressão que já usei em outros momentos, não há resposta para nós. Não sabemos com certeza o amanhã. Então é um ano de sequidão, é um ano de luta, é um ano coroado pela bondade de Deus que estamos vivos, porque alguns já foram embora, já faleceram, já pereceram diante dessa pandemia, mas nós sabemos que esse é um ano de seca, é um ano de luta, é um ano de embates. Certamente algumas empresas, elas já estão fechando e irão fechar. Alguns pais de família, algumas famílias enfrentarão grandes dificuldades nas finanças, nas economias. Os estados que compõem a nossa federação, eles certamente enfrentarão dificuldades, já nesse momento e depois. É um ano de sequidão. O ano de 2020, quem sabe alguém vai dizer, mas que ano? Jamais vou esquecer esse ano de seca. Que jamais possamos enfrentar um ano semelhante a isso. Pode ser que você esteja dizendo isso. Mas nós sabemos também que pelo texto aqui,
é um ano de seca, um ano desafiador, mas essa árvore não fica ansiosa no ano da seca. É o que o texto está dizendo. No ano de sequidão, não se afadiga, diz a versão que eu tenho aqui. Não se afadiga, ou seja, não fica ansiosa na nova versão internacional. Não fica ansiosa. Ansiedade é algo natural do ser humano. Dentro do aspecto natural. Aquilo que está dentro do âmbito humano. Da preocupação, vamos dizer assim, é natural. Mas existe uma preocupação excessiva. Existe uma ansiedade que vai muitas vezes além, nunca foi boa a ansiedade. A Bíblia sempre, ela nos leva a não ficarmos ansiosos. E no ano de sequidão, essa árvore, ela descansa no ribeiro. Essa árvore, ela tem raízes. No ano de sequidão, ela não fica extremamente ansiosa. A ansiedade não faz parte do seu dia a dia, do seu currículo nesse momento. É essa palavra, meus queridos, que nós precisamos deixar claro que no ano de sequidão, a nossa ansiedade, ela precisa encontrar descanso, guarida mesmo, no colo de Deus, nos braços de Deus, no Deus que sustenta, no Deus que é força, no Deus que é graça, no Deus que nos fortalece num momento como esse. Mas há um quinto e último aspecto em relação a esse texto, do versículo 8, onde Deus lhe quer plantado. Meu prezado, onde que Deus quer que você esteja plantado, é onde você possa dar fruto. Onde você possa frutificar abundantemente. O versículo 8 termina dizendo assim, que essa árvore, ela não se afadiga, ela não fica ansiosa no ano de sequidão, e a expressão é essa, não deixa de dar fruto. Nem deixa de dar fruto. O que é fruto, pastor? Fruto é tudo quanto coopera para o bem e a glorifica o bem de outras pessoas que eu possa servir, mas mais precisamente coopera para a glorificação do nome de Deus, exaltação do nome do Senhor. Fruto é algo tão importante na minha vida, porque o próprio Jesus disse que nós precisamos produzir. Nós temos que no reino de Deus não chegarmos ao momento de que paremos e pensemos de que já se foi toda a nossa safra. Não há mais como dar fruto. Não acontece isso com o cristão. Não deixa de dar fruto. Olha, meus queridos, na realidade aqui é inadmissível. Note bem, é inadmissível alguém que confia no Senhor, alguém que é crente no Senhor, alguém cuja esperança está no Senhor, alguém que tem o ribeiro de águas como a sua fonte maravilhosa de vida, do seu sustento, do seu tudo, não venha dar fruto. Não venha dar fruto. Quando você não dá fruto, o próprio Jesus disse, se o grão de trigo caído na terra não morrer, esse não vai dar fruto. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E o morrer aqui é morrer muitas vezes para as nossas ambições, os nossos sentimentos. Morrer aqui é justamente nós abraçarmos esse texto aqui como fonte de vida para nós. E num momento como esse, de escassez, de sequidão, de luta, nós não paremos de dar fruto. Quantos frutos você tem dado? Quantos frutos? Quantos frutos o Senhor da vinha? Quantos frutos o Senhor da ceifa tem passado ano após ano por você e Ele tem visto? Quantos? Em minha vida e em sua vida. Seja sincero com isso. Ou infelizmente a sua vida tem sido uma vida de esterilidade cristã. Você se contentando em só receber e não poder morrer para produzir fruto abundante. Eu quero dizer para você que Deus tem propósito em nossa vida e o lugar que Ele nos quer plantado é o lugar que justamente esse versículo 8 aqui será uma realidade para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. E sabe qual é a melhor forma de Deus abençoá-lo? É se essa palavra ela incomodar você. É se essa palavra trazer para o seu coração
uma insatisfação com o que você está sendo nesse momento. A realidade é essa. Se ela puder, para mim mesmo, ela ser confrontadora e ela gerar uma mudança necessária para que eu venha a passar o deserto da vida, o ano de sequidão, e para que eu possa produzir fruto em todo o tempo, em todos os momentos, em toda a situação, não apenas no momento quando tudo vai bem. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração, palavra bíblica do Senhor nesse capítulo. Eu quero desafiá-lo a você reler esses versículos novamente, para que dele você possa firmar em sua mente aquilo que Deus, na realidade, quer que você entenda onde você está plantado. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, graças a Deus. Que bom, né? Sermos alimentados pela palavra do Senhor. E que você possa estar onde Deus queira que você esteja. Para isso, nosso papel é obedecer a sua palavra, obedecer a sua instrução. Que Deus possa te abençoar ricamente durante todo este dia. E lembrando que às 18 horas estaremos aqui juntos. Nós vamos ter uma palavra de oração e depois encerraremos com a bênção. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por este tempo, Pai, que passamos aqui juntos. Ó Deus, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade em nós. Nós estamos aqui submissos ao Senhor, porque nós entendemos que a tua vontade é a melhor para nós. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as poderosas consolações do Espírito Santo seja com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor Deus.